Boa noite aos meus amigos que curtem a página É Já a Última Hora no Facebook. Quem vos fala aqui é o diácono Carlos Sampaio. Apresento o programa É Já a Última Hora na Rádio Difusora daqui de São Miguel. Para quem ainda não me conhece, sou diácono aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em São Miguel, no estado do Rio Grande do Norte. E nesses dias difíceis, resolvi abrir um espaço para nós transmitirmos uma palavra de fé para você. E a palavra de fé de hoje tem o seguinte tema: um convite para aprendermos como conhecer a Deus. O texto base está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 27 em diante, que diz assim a palavra de Deus: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus queridos amigos e amigas, ouvintes, estamos assistindo agora. Esta palavra, ela é muito importante para nossas vidas. Jesus, quando ele tratou deste assunto com seus discípulos, ele quis passar para os mesmos um grande ensinamento, muito importante para nossas vidas nos dias de hoje. E precisamos compreender isto que Jesus nos quis ensinar. O texto fala muito sobre ensino, sobre aprendizado. Jesus aqui está se apresentando como um mestre que quer nos ensinar algo importante para nossas vidas. Antes no texto ele mostra que um dos objetivos dentro desse contexto do aprendizado é conhecermos a Deus na sua beleza, na sua integridade. E no começo, no versículo 27, Jesus deixa claro que todas as coisas foram entregues a ele por seu Pai. E ele nos deixa claro que ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ele quis mostrar que ele tinha naquela época e ainda tem uma intimidade, uma proximidade muito grande com o seu Pai e o seu Pai com ele. E ele quer passar para nós, transmitir para nós a importância desta relação. Por isso que Jesus, neste texto, ele faz um convite para todas aquelas pessoas que também têm essa curiosidade de conhecer a Deus como realmente Ele é. E a única maneira de conhecermos a Deus é através de Jesus Cristo.
Ele é o grande mestre, o grande rabi, que tem realmente capacidade e condições de nos instruir no caminho para Deus. Jesus fala sobre cansaço, sobre opressão. Eu creio que muitas pessoas neste momento encontram-se nesse estado, cansados, sobrecarregados, oprimidos. São muitas notícias, muitas informações negativas nesses últimos dias, que tem deixado muitas pessoas também alheia com relação à fé, com relação ao conhecimento de Deus. É preciso que nós busquemos este aprendizado, busquemos este conhecimento, onde Jesus aqui mostra claramente que Ele está pronto, com toda mansidão, com toda humildade, a nos mostrar, a nos revelar as verdades que muitas vezes desconhecemos. Voltando aqui para a questão histórica desse texto, eu quero aqui levar em consideração a condição de Jesus como mestre, como rabi. Naqueles dias, lá em Israel, os meninos, as crianças, começavam a estudar a lei de Moisés, a Torá, a partir dos 6 anos de idade. Para quem não sabe, a lei de Moisés era constituída e é constituída pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E essas crianças, a partir dos 6 anos, começavam a estudar esses 5 livros. E após 4 anos de estudo, elas teriam que decorar esses 5 livros. Aos 10 anos, essas crianças já teriam que decorar esses 5 livros. No entanto, havia um porém. Os meninos que não se destacassem nesses estudos, eles teriam que voltar para suas casas, para suas aldeias, e ali iam viver uma vida normal, cotidiana, aprender os ofícios da família. Mas aqueles meninos que se destacavam, eles iam para um segundo estágio desses estudos, onde teriam que frequentar a escola judaica, sob a tutela de um rabino, de um mestre. E estas crianças aprendiam mais profundamente a lei de Moisés e as suas correntes de interpretação. Neste nível de ensino e aprendizado, esses garotos começavam a ser chamados de discípulos. E agora, como discípulos, esses meninos começavam a fazer parte de uma elite intelectual em Israel. Os estudos desses meninos eram tão intensos e tão rigorosos que aos 12 anos esses garotos já tinham praticamente decorado todas as escrituras. Isso incluía não só os 5 livros de Moisés, mas incluía também os livros históricos, os livros poéticos, os livros da sabedoria e os livros dos profetas. E aos 14 anos de idade, esses meninos agora adolescentes já estavam preparados para debater os temas relacionados à tradição oral a respeito da lei, assim como os seus mestres, os rabinos, a interpretavam. Na verdade, era toda uma vida, dedicada num debate diário dos melhores mecanismos de como colocar em prática a lei de Moisés. Eu quero que os meus amigos e meus irmãos que estão me assistindo entendam que o que tornava complexo nisto tudo
é que cada rabino ou cada mestre tinha a sua própria forma de interpretar a lei de Moisés, a Torá. E o seu conjunto de regras e interpretações, no caso do rabino, era chamado de jugo. O jugo do rabino, o jugo do mestre. Para quem não sabe o significado de um jugo, o jugo era um instrumento que quem viveu na vida rural já criou bois, né, de carga. O jugo é aquele instrumento que é colocado no pescoço da junta dos bois para que eles possam ser conduzidos levando cargas pesadas, né, para o seu dono. E ali aqueles bois facilmente seriam conduzidos, porque eles estavam praticamente amarrados sobre um jugo, né, atados seus pescoços com um instrumento de madeira, né, que era praticamente amarrado ou parafusado. E ali os bois não tinham risco de sair da rota que era determinada pelo seu dono naquilo que ele iria fazer. E quando Jesus falou do jugo, é porque em sua época também tem essa prática. Essa prática é muito antiga, se colocar jugo nos animais. Neste caso, o jugo do rabino significava isso. O seu discípulo andar de acordo com a determinação do seu mestre. Ser conduzidos pelo seu mestre, sem ele se distanciar nem para a direita nem para a esquerda, mas sempre na linha, no caminho que o seu mestre o designara. E Jesus teve esses exemplos e ele trouxe isso para a prática, para nos ensinar. E Jesus, em sua época, ele tinha conhecimento de dois rabinos muito famosos, que eram Hilel e Shammai. E cada um desses rabinos possuía o seu próprio jugo, quer dizer, a sua própria maneira de interpretar a lei. E essa própria maneira que eles tinham de interpretar a lei, ele passava para os seus discípulos. Era uma interpretação pessoal de cada um deles. E com isto, e com esta forma dele ensinar, ele passava isso para os seus discípulos, os seus seguidores, e os seguidores seguiam à risca esta determinação. Então, meus amigos, meus irmãos, o texto bíblico que foi apresentado aqui, que eu li, refere-se acerca de uma relação do mestre com o seu discípulo. Há pessoas que ainda resistem quanto a um determinado aprendizado. Não querem aprender da maneira. E Jesus quis mostrar isso para os seus discípulos, que era necessário aprender da sua maneira. Era necessário eles deixarem Jesus colocar o seu jugo nos seus discípulos e estes andarem em conformidade com os seus ensinamentos, da forma como ele interpretava e conhecia muito bem as Escrituras. Jesus utilizou isso, uma forma para que os discípulos compreendessem o que ele realmente queria para eles. Jesus queria deixar bem claro para os seus discípulos e também para nós. Ele enfatizou muito bem, que também vale para os dias de hoje, que Jesus também tem o seu jugo. Ele tem a sua forma particular de interpretação das Escrituras, da lei de Moisés e os profetas. E um detalhe, como eu falei no início desta transmissão, é que somente Jesus tem a capacidade de nos revelar o Pai. Somente Ele. Somente Ele e o Pai têm essa capacidade. O Pai tem a capacidade de se revelar e Jesus também tem a capacidade de revelar o Pai para quem Ele quiser.
Mas esta revelação ela está condicionada ao jugo, está condicionada a esta relação profunda e íntima entre o mestre e o seu discípulo. Jesus, neste contexto, ele traz um alívio para aquelas pessoas que estão cansadas de tantas mentiras, oprimidas de tantas incertezas, pessoas que já perderam a vontade até de viver, perderam a razão de viver por essas incertezas, por essas mentiras que nós estamos vivenciando nesses últimos dias, principalmente. E Jesus quer dizer também que ele é um mestre que quer nos ensinar, mas ele não é tão rígido como as pessoas imaginam. Ele não é tão rigoroso. Ele é manso. Ele é humilde de coração. Com isso ele quer dizer que somente ele é que tem a fórmula de como nos revelar a vontade de Deus para as nossas vidas. Meus amigos, meus irmãos, Jesus te convida para que você possa conhecer mais de perto o Pai, na beleza da sua santidade. Jesus também quer nos dizer, com isto, que a forma como ele interpreta e como ele pretende nos ensinar é a mesma forma como Deus, o Pai, deseja, para que assim possamos agradá-lo e andar em sua presença. Jesus deixa claro que ele é bem diferente dos demais mestres, tanto da sua época, em que ele viveu aqui na terra, como os mestres de hoje. Ele deixa bem claro que os mestres daquela época, como alguns mestres de hoje, colocam sobre os ombros dos seus discípulos um jugo pesado, uma carga pesada, exigências absurdas, uma religiosidade fora do contexto divino, fora do contexto dos ensinamentos de Jesus. Jesus nos assegura que o seu jugo é mais fácil, os seus ensinamentos são mais fáceis de compreender, as suas regras são mais fáceis de serem assimiladas, e o fardo a ser carregado são mais leves. E é neste momento, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que Jesus te convida com as seguintes palavras: seja meu discípulo, siga-me, venha fazer parte do meu grupo de discípulos. O convite de Jesus é abrangente e sem discriminação. Estende-se a todos, aos pequeninos, aos sábios, indiscriminadamente. Ele não convida somente aquelas pessoas que são consideradas extraordinárias. Ele convida pessoas simples, como você, como eu, como outras pessoas que estão nos assistindo. Jesus não está se importando quem você é. Não está se importando com a sua idade, com seu sexo, com sua classe social. E nem ele está levando em consideração o momento difícil que você está passando no momento. Ele lhe convida a si mesmo. Ele diz assim: vinde a mim como estais, e encontrareis descanso para as vossas almas. É desta maneira que Jesus nos fala. Ele não está olhando para as suas limitações, para o seu passado, para as suas fraquezas. Ele quer lhe ensinar. Ele quer que você aprenda a como se relacionar com o Pai. Ele quer que você aprenda a conhecer mais a Deus na beleza da sua santidade. Ele quer fazer uma nova história, construir uma nova história para a sua vida, através desse conhecimento. Jesus está chamando você para andar com Ele e ser um dos seus discípulos.
Jesus quer que você conheça profundamente o caminho que leva até Deus o Pai, o Criador dos céus e da terra. Para que assim você possa desfrutar do seu amor, desfrutar do seu perdão, da sua presença, da sua vida, da sua graça e da sua salvação. Esta é a palavra de fé neste dia 20 de abril de 2020, às 22h08. Que Deus possa te abençoar. Não perca tempo. Aceite o convite de Jesus. A você que está cansado, a você que está oprimido, a você que está sem esperança, a você que já perdeu a razão de viver, a você que está temeroso, está com medo do que está acontecendo no mundo e no Brasil, na sua cidade, no seu estado. Saiba de uma coisa: Deus está bem pertinho de todos aqueles que se aproximam dele. Pode ter certeza. Por isso que Jesus faz esse convite a ti, a você, meu amigo, a você, minha amiga, nesta noite. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Esta é a palavra de fé nesta noite. Amém.